Oi, eu sou o Fábio Baptista e esse é o canal do Entre Contos. Hoje vamos falar sobre o livro Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Hoje é sem ironia, tá, pessoal? Vamos lá. Bom, primeiro deixei a cortina aberta aqui, né? Porque no último vídeo o pessoal falou que meu quarto parecia um hospício e tal. Então abri aí pra dar uma clareada, uma arejada no ambiente. O pessoal também comentou, né, que eu enrolo um pouco tal pra falar. E vou continuar enrolando a aquisição desse livro, né? Como esse livro chegou às minhas mãos. Meu filho ficou internado, né? Ficou no hospital alguns dias. Eu levei, fiquei lá acompanhando ele, né? E levei meu caderno pra tentar escrever. Só que, cara, é impossível escrever no hospital. Pra mim foi impossível, porque além de cuidar, né, do seu filho, tá lá pra isso, tá lá pra suporte. Porra, a cada 2 minutos entra uma enfermeira, entra um médico, entra a fisioterapeuta, a nutricionista, para perguntar, né, o que teu filho come, que gosta de comer, fruta, gosta de comer macarrão, não sei o que. Daí você fala, olha, ele come tudo menos mamão. Daí, o que vem lá no café? Mamão. Mas tudo bem, cuidam bem. Daí, falei, pô, vou à noite, né, tal, vou comprar alguma coisa pra ler. Fui lá, o mais famoso, né, do Gabriel Garcia Marques é o 100 Anos de Solidão. E eu nunca tinha lido nada dele, na verdade só tinha lido um conto, que é um conto de anjo e tal, o anjo que cai na praia lá e é acolhido por uma família. Puta, é legal pra caramba, eu recomendo também a leitura desse conto aí. Enfim, e eu tava com tava faz tempo para ler o Gabriel Garcia Marques, né? Porque ele é sempre citado aí como um cara que escreve bem pra cacete, né? E eu falei, deixa eu ver se esse filho da puta escreve bem mesmo, né? Deixa eu ver se ele escreve melhor que eu, né? E daí eu comecei a leitura e tal. Puta, daí você vai assimilando o estilo do cara. O Gabriel Garcia Marques tem um estilo de frases e parágrafos mais longos, né? Às vezes o parágrafo leva uma página inteira, tal. As frases são bem extensas e você demora um pouco para assimilar. A história do livro, você começa, legal, não sei o que. E a página 50, 70 mais ou menos, eu não consegui ver assim, por que tem de tão diferente assim no Gabriel Garcia Marques, né, que o pessoal fala tanto. Só que daí chega uma hora que você assimila de um jeito o estilo do cara, né, essas frases, e as coisas começam a se desenrolar e começa a ficar engraçado. Ele narra umas situações engraçadas, cara. Tipo, coisas simples que no contexto ficam engraçadas. Tipo, o cara tem uma tartaruga lá em casa, lá na casa dele, e tem um incêndio, parece, alguma coisa assim. E todo mundo, puta, cadê a tartaruga, não sei o que. Daí todo mundo pensa que a tartaruga morreu e uns anos depois a tartaruga reaparece. E acho que eu tinha um amigo, né, lá na vizinhança, tenho ainda, um grande amigo, que na casa dele tinha essas tartarugas e de vez em quando os bichos sumiam, né? Aquela jabuti, sei lá, e sumia, fala, puta, morreu a tartaruga, sumiu, desapareceu. E daí depois de alguns dias lá a tartaruga reaparecia. Então são coisas que puxam na memória, são coisas que tornam mais real, né? O toque de realidade desse livro eu achei muito grande, muito bem aplicado, né? Bom, a história é simples, ela se resume basicamente a um triângulo amoroso que é entre Florentino Ariza, a Fermina Daza e o Juvenal Urbino. Eu confundi o livro inteiro porque eu associo muito o nome à primeira letra, né? Então os dois, o casal aí, né, o Fermino e a Florentina, não, o Florentino e a Fermina, eles começam com F, né? E puta, eu travei um pouco nisso. O Florentino ele se apaixona pela Fermina quando eles são lá adolescentes e tal, e começa a mandar cartas para ela. E ela, em determinado momento, corresponde. Só que daí acontecem alguns eventos e tal, e daí ela não corresponde mais, né? E o
Florentino fica, né, coração partido e tal, essas coisas. E daí aparece uns tempos depois aparece o Dr. Juvenal e casa lá com a Firmina. Eles têm um casamento longo, né, um casamento de longa duração aí. E nesse tempo todo do casamento dos dois, o Florentino fica lá meio que na espreita do Juvenal morrer, né? Resumindo, é isso. E só que nisso aí ele descamba totalmente pra putaria, né? Ele, puta, em determinados momentos fica parecendo até um livro do Charles Bukowski lá, Mulheres, que, puta, ele vai narrando uma série de mulheres lá, né, que ele teve na vida e tal. E a história é simples, a história é essa, bem resumidamente é essa. É aquela, né, quanto tempo pode durar o amor, né? Acho que ele até fala as datas, 50 e cacetada de anos lá que o Florentino esperou e tal. Mas a genialidade do negócio, e dá muitas páginas, né? Depois de 80 páginas você já consegue perceber que o negócio é genial mesmo. Que você fala, puta que pariu, esse cara escreve demais, cara. A genialidade é na própria escrita, é como ele consegue transmitir sentimentos, né? Como ele consegue deixar reais certas situações, né? E eu separei alguns trechos, eu vou ler para dar uma noção melhor. Esse trecho aqui tá o casal, né? O Dr. Juvenal. O livro ele vai e volta no tempo, ele tem umas idas e vindas aí no tempo. Nessa parte aqui especificamente, o Dr. Juvenal e a Firmina, eles estão tão velhos já, tal. O quarto era amplo e radiante, com uma cama inglesa protegida por cortinado de filó cor-de-rosa e duas janelas abertas para as árvores do quintal, onde ressoava o alarido das cigarras estonteadas pelos presságios da chuva. Uma frase longa pra cacete. Lembrava desde quando tinha começado também a ajudá-lo a se vestir, e afinal a vesti-lo, e tinha consciência de que a princípio fizera por amor, mas desde uns 5 anos atrás tinha que fazê-lo fosse como fosse, porque ele já não conseguia se vestir sozinho. Acabavam de celebrar as bodas de ouro matrimoniais, e não sabiam viver um instante sequer sem o outro, ou sem pensar um no outro, e o sabiam cada vez menos à medida que recrudescia a velhice. Nem ele nem ela podiam dizer se essa servidão recíproca se fundava no amor ou na comodidade. É nesses pontos que ele começa, né? Acho que quem teve um relacionamento aí de longa duração, puta, nesse tipo de parte que fala, puta, vai na alma, né? Mas nunca se haviam feito a pergunta com a mão no peito, porque ambos tinham sempre preferido ignorar a resposta. Bem diferente teria sido a vida para ambos se tivessem sabido a tempo que era mais fácil contornar as grandes catástrofes matrimoniais do que as misérias minúsculas de cada dia. Mas, se alguma coisa haviam aprendido juntos, era que a sabedoria nos chega quando já não nos serve para nada. E, sei lá, eu achei genial, né? Esse é um dos trechos geniais do livro. Que a sabedoria nos chega quando já não serve para nada. Tem algumas dessas frases espalhadas pelo livro e são frases que te dão um soco, assim, cara. Eu nunca chorei lendo um livro, tal, não chorei aqui também, não chorei em nenhum livro na minha vida. Mas nesse daqui especificamente, eu dei uma travada, assim, uma hora, que o cara, que uma frase bem simples, talvez até batida, né? Ele fala assim, só Deus sabe o quanto eu te amei. E é num momento lá que ele tá morrendo, o marido... vou dar spoiler, foda-se. O Juvenal, isso acontece no começo do livro, tá? A Firmina vem, abraça ele e tal, e ele fala, só Deus sabe o quanto eu te amei. E uma frase batida, né, clichê, e puta, no momento ali, dado todo aquele contexto, aquele ambiente que o cara conseguiu criar, ela chega até a emocionar. E, porra, entrou uma mosca aqui. Caralho. Tem uma outra parte que o
que o Florentino ele faz uma caça ao tesouro lá, né? Tem uma lenda lá na região tal que existe um barco afundado com tesouros e tal. E ele contrata um menino lá da região, um menino que mergulha, para tentar ajudar ele a encontrar esse tesouro. E daí você vai percebendo, né? É legal isso, eu acho bacana isso no livro, quando o leitor vai percebendo o que está acontecendo, né? E você percebe antes do Florentino que o moleque está enganando ele, né? O moleque está indo lá, às vezes desce lá na água, sobe com um brinco, achei um negócio, e o Florentino paga, né? Paga todo final de semana lá para fazer esse tipo de expedição, e o moleque começa a enrolar ele, e você percebe isso. Daí quando ele conta, o personagem conta pra mãe, né, ela já se liga e fala, porra, tá te enganando, não sei o que. E acaba sendo uma situação que te liga ao personagem. E ele faz muitas dessas situações. Além desse lance de emocionar, né, tal, esse foi o único livro, cara, que me despertou, que eu falei em voz alta, né, eu tava lendo aqui e tal, e falei, puta merda. Isso é tamanho envolvimento, né, que o Gabriel Garcia Marques consegue dar, né, para a história. Aspecto aí para abordar sobre o livro, ele tem alguns temas polêmicos, digamos assim, né? Ele tem, por exemplo, o Florentino, mais pro final ele se envolve lá com uma menina, tem 13 ou 14 anos, alguma coisa assim, né, associado, puta, pedofilia, não sei o que e tal. E tem também um lance, tem bastante coisa de racismo, né, a Fermina, ela é racista pra cacete, né, ela tem uma parte lá, determinada parte que ela tem uma suspeita que o marido tá traindo ela e tal, e ela descarta lá, as negras ela descarta, ela fala, não, isso aqui, essas não podem ser, né, meu marido nunca me trairia com uma negra, coisa desse tipo. E também tem uma cena que eu achei bastante polêmica, eu não vi ninguém comentar dessa, que tem uma das amigas lá, amantes do Florentino, ela é estuprada na praia, e depois ela fica procurando o estuprador, né, porque ela meio que se apaixonou por ele. São coisas desse tipo que hoje são polêmicas, tal, não sei o que. E em algumas resenhas lá eu vi algumas resenhas no Scooby, né, o pessoal comentou, aos grandes tudo é permitido, né, se fosse um outro escritor qualquer ia ser acusado, né, mas como é o Gabriel Garcia Marques, fica bonito. Não é que fica bonito, né? Eu acho que não é que fica bonito esse tipo de coisa. As coisas não são legais, não são bonitas, mas elas existem, e lá na época, na região, sei lá, existiam ainda mais. O cara estava retratando simplesmente a época, né? E é sempre importante a gente ter esse discernimento de opinião do personagem, ações dos personagens e o autor, né? Não tem a ver uma coisa com a outra. E não é porque o cara aborda, tem um personagem racista lá, que ele é necessariamente racista. Acho que esses temas polêmicos devem ser trazidos à tona, né? Mas de um jeito natural, né? Não adianta você forçar a barra, puta, vou colocar racismo lá, vou colocar pedofilia, não sei o que, pra forçar a barra, forçar a discussão. Daí fica um negócio artificial, fica ruim pra cacete. Mas enfim, o livro, parecer final aí do livro, Amor nos Tempos do Cólera, eu recomendo esse aqui. Cara, 5 estrelas, genial. O cara merece essa fama toda e escreve bem pra caralho, filha da puta. Isso aí. Fica com Deus, abraço.